Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, sem delongas, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. É uma palavra bem conhecida, mas que carrega muita riqueza. E eu quero dividir essa palavra com você. Sabe, queridos, desde o início, como eu ia pregar, eu já sabia sobre a palavra. Então os louvores, eles tinham uma direção quanto a essa palavra. Mas a palavra do pastor Samuel na oferta e a canção da pastora Denise só confirmam aquilo que Deus quer falar nessa noite. Amém? Então, essa noite é uma noite de renovo. Essa noite é uma noite onde Deus quer trazer de volta alguns sonhos, alguns propósitos que ficaram perdidos ao longo da sua caminhada. Literalmente é noite de renovo para a sua vida. Quantos desejam isso? Diga amém. Então, Isaías capítulo 55, nós vamos ler a partir do versículo 8. Todos acharam aí? Diga amém. Como o nosso pastor Rafa diz, vamos ler a santa palavra do Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Verso 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim, diga comigo, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará, diga prosperará, naquilo para que a designei. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque a tua palavra é a verdade. E nós, ó Deus, queremos ouvir, ó Deus, através dessa palavra, porque a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Pai, nessa noite nós abrimos o nosso coração e pedimos, Deus, que o Senhor fale poderosamente conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Ó Pai, que apesar de mim, o Teu Santo Espírito possa liberar algo novo sobre a Tua igreja. E que nós possamos sair daqui como oramos desde o início. Que ninguém saia daqui sem receber uma porção, sem receber uma palavra, sem receber uma direção, sem receber, de fato, um renovo da Tua parte. Essa é a nossa oração. Nós pedimos, fica conosco, Espírito Santo, opera conforme o Teu querer. Esse é o nosso desejo e por isso oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu disse para você que essa era uma noite de renovo de sonhos, de propósitos de Deus. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem teria como tema: os propósitos de Deus não se frustram. Diga isso para o seu irmão: os propósitos de Deus não se frustram. E aí eu preciso fundamentar essa mensagem. Eu quero introduzir essa palavra com duas perguntas. E essas perguntas vão fazer toda a diferença para que a gente consiga construir um entendimento sobre aquilo que Deus quer falar conosco a partir dessa passagem de Isaías 55. A primeira pergunta que eu quero te fazer, e aí você pode responder levantando a sua mão, é: você já teve, ou conhece alguém que já teve um sonho não realizado? Algo que os anos se passaram e não aconteceu. Você acreditava que poderia acontecer e não aconteceu? Levante sua mão. Amém. Várias pessoas. Amém. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta e você não precisa responder. Mas essa pergunta ela faz toda a diferença porque ela está intimamente ligada com a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Essa pergunta ela tem um peso ainda muito maior. Porque ela vai determinar se de fato era para você viver esses sonhos ou não. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15,
A palavra de Deus diz que essa é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou repetir, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o verso 15 diz, e se sabemos que ele nos ouve, é certo, diga comigo, é certo de que seremos atendidos naquilo que lhe pedimos. Olha o peso que essa palavra tem. Olha o que o apóstolo João está dizendo para você. Ele está dizendo o seguinte, se você conhece a palavra do Senhor, se você conhece a vontade de Deus para a sua vida, e você ora em cima disso, não existe oração na sua vida que não seja atendida. Quantos gostariam de ter todas as suas orações atendidas aqui a partir de hoje? Diga para o seu irmão, conheça a vontade do Senhor. Para que você entenda se um sonho que existe no seu coração é de Deus para a sua vida ou não, você precisa saber a vontade de Deus. E eu não quero nessa noite, de maneira alguma, dizer que você não vai viver algum sonho, não quero jogar um balde de água fria nos seus sonhos, muito pelo contrário, você vai entender isso mais para frente. Na verdade, essa noite é uma noite de alinhamento, justamente para que tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que possa arder no seu coração esteja alinhado, para que se cumpram os sonhos de Deus na sua vida, nessa noite e a partir de hoje. Quantos desejam isso, diga amém. Amém. Então, para que a gente construa esse entendimento, a gente precisa partir do princípio que existe uma grande diferença entre os nossos sonhos e as promessas de Deus. Por quê, João? Porque as promessas de Deus, elas nunca deixam de se cumprir. E aí, eu digo, quando você tem uma palavra liberada do Senhor sobre a sua vida, como nós cantamos, uma só palavra liberada para mim. Quando você tem uma palavra do Senhor liberada para você, assim como a viúva de Naim, você tem motivos para nem precisar mais chorar. Não importa as circunstâncias que te envolvem. Se você tem uma palavra, e aí eu falo, promessas de Deus, é diferente. Por quê? Porque talvez quando eu fiz essa pergunta no início, você tem algum sonho que não se realizou? Eu não estou dizendo o seguinte, olha, existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida que ainda não aconteceu. Não, isso vai acontecer. Eu vou repetir, se você tem uma palavra do Senhor liberada sobre a sua vida, diga comigo, não importa quanto tempo já passou, ela vai se cumprir. Porque é a palavra do Senhor, queridos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor está firmada nos céus. A Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Se Deus disse algo, é certo, irmãos, vai se cumprir. Diga mais uma vez, vai se cumprir. Você tem que crer nisso. Sabe por quê? Porque é muito comum que as circunstâncias elas esmoreçam a sua fé. Uma vez eu ouvi um homem de Deus dizendo assim, a fé é inimiga da paixão, o tempo é inimigo da paixão. Você começa com fervor, você começa com intensidade, mas o tempo talvez, com circunstâncias adversas e com dificuldades pelo caminho, talvez te faça parar de gerar uma expectativa quanto a uma promessa de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer mais uma vez, se é a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não importa quantos anos você já ouviu essa palavra, Deus firmou essa palavra. Ela já está ligada nos céus, irmãos. Amém? Mas como eu disse, existe uma diferença entre os sonhos nossos e os sonhos de Deus. Entre aquilo que eu quero e as promessas de Deus. E porque existe essa diferença, eu preciso entender que existe também a possibilidade de eu estar buscando algo que não seja a vontade de Deus para a minha vida. E isso é muito grave. E aí, a pergunta que eu fiz em segundo lugar, dizendo, você conhece a vontade de Deus para a sua vida? A gravidade dessa pergunta é para o caso das pessoas que ouviram essa pergunta e não tiveram noção do que responder. Quando alguém te pergunta, você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Se você não sabe responder essa pergunta, isso deve te preocupar. Porque se você não sabe o que Deus tem para a sua vida, literalmente você está perdido nesse mundo. Literalmente você não tem um destino que você saiba para onde você precisa correr. E Deus hoje Ele quer alinhar os sonhos dEle com aquilo que arde no seu coração, para que você possa remir o tempo. Amém? Aquilo que Deus sonhou para você, não se frustra. É por isso que quando eu pergunto, você tem algo que não aconteceu, você precisa avaliar. É Deus que falou? Vai acontecer. É Deus que falou? Não sei. Então, Pai, fala comigo. Eu preciso
saber a tua vontade para a minha vida. Então você precisa entender por que eu estou falando isso e estou fazendo essa introdução. Para que antes de você começar a dizer, cara, as promessas de Deus não se cumprem na minha vida, os anos passam e nada acontece na minha vida, você precisa se perguntar primeiro, será que isso faz parte do propósito eterno de Deus para a minha vida? Será, queridos? Isso faz toda a diferença. Justamente porque, mais uma vez, os sonhos de Deus não se frustram. Minha esposa Josi está aqui. E eu lembro que quando eu era adolescente, antes de conhecê-la, eu gostava muito de uma menina. E eu dizia, queridos, com muita convicção, de que ela era a menina de Deus para a minha vida. Que ela era escolhida, que ia casar comigo. Já via ela de vestido, de noiva e tudo mais, assim. E nessa época eu caminhava com o pastor Tadeu, que é da Jerusalém da Taquara, e a sua mãe, na verdade, falecida pastora Ana Bruno, mulher de Deus, muito usada por Deus também para me abençoar. E eu lembro que uma vez ela falou assim, João, eu tive um sonho com você em relação à sua vida sentimental. E eu estava tão convicto, queridos, que eu falei assim, ela vai confirmar o que eu já sei, né? Tá bom, pastora, pode falar, eu estou aqui, já vou dar um giro aqui, só para a confirmação. Aí, ela sabiamente, percebendo que eu não tinha maturidade para lidar com uma resposta negativa, porque eu acreditava que aquilo era de Deus para minha vida, ela falou o seguinte, deixa eu te fazer uma ilustração. Ela foi muito didática. E ela falou assim, imagina que você está aqui, imagina que Deus está aqui, e essa menina que você gosta está aqui. A pergunta é, você prefere caminhar na direção do Senhor, ou você prefere caminhar na direção dessa menina? Mas antes de você responder, eu quero te dizer uma coisa. Se você caminhar na direção do Senhor e essa menina for de Deus para a sua vida, Deus vai trazer essa menina e vai entregar para você. Mas se ela não for a pessoa escolhida de Deus para a sua vida, você corre um risco de caminhar na direção dela e se desviar totalmente daquilo que Deus sonhou para a sua vida. E aí, o que você escolhe? Cara, eu era um adolescente fervoroso, queria Deus e ela já sabia o que eu ia responder. Eu falei, eu quero a vontade de Deus. E ela, que bom, meu filho. E ela não me contou o sonho, porque ela já sabia que por mais que eu tivesse essa resposta, eu não estava pronto para dizer, olha, ela não é de Deus, porque eu acreditava nisso. Aquilo era um sonho que eu tinha. E graças a Deus, não era o sonho de Deus para a minha vida. Graças a Deus, um dia eu despertei. Minha esposa está aqui para me deixar feliz. Aliviado por isso. Só que era um sonho de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Naquele momento, eu ficaria frustrado com esse sonho. Por quê? Porque literalmente não era aquilo que Deus sonhou para mim. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus frustrar esse sonho na minha vida é uma prova de amor. Porque Ele sabe o que vem lá no futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Aonde você quer chegar, diga comigo, Deus já está lá. Então Deus já conhecia o futuro. Deus já sabia. Não é para Ele. Eu vou frustrar isso. E eu vou te dizer uma coisa, querido. Quando Deus frustra um sonho seu que não é dele, é a maior prova de um cuidado de Deus para a sua vida. Então eu preciso que você entenda isso. Antes de se questionar, antes de se entristecer, você precisa perguntar para Deus, será que isso faz parte do propósito do Senhor para a minha vida? Essa pergunta vai fazer toda a diferença para que você possa caminhar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque eu quero dizer uma coisa para você, Deus sabe exatamente o que Ele faz. Quando nós lembramos do povo cativo na Babilônia, em Jeremias capítulo 29, um versículo muito conhecido, versículo 11, diz o seguinte, eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E é interessante que você já começou a glorificar, por quê? Porque você toma esse versículo como algo maravilhoso, vai ser tudo mil maravilhas. Mas deixa eu te lembrar, Deus está falando isso para um povo no cativeiro. Deus está dizendo o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe esse lugar onde vocês estão? Eu mandei vocês para ir. Fui eu que planejei tudo isso. Fica tranquilo, porque eu planejei. Sou eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. E pega isso, queridos. Ele diz, pensamentos de paz e não de mal, porque Deus quer o melhor para você. E ele fala assim, para vos dar o fim que você deseja. Sabe por quê? Em outras versões diz o seguinte, para te dar uma esperança e um futuro. Porque Deus sabe o que você espera no fim, mas só Deus sabe o que você precisa passar pelos meios para chegar nesse fim. Então quando Deus diz, eu é que sei, Ele está dizendo assim,
eu tenho algo em comum para você. O fim que você deseja, plenitude, prosperidade, alegria, comunhão comigo, a harmonia na sua família. Cara, tudo isso eu também quero para você. O fim nós concordamos, mas o meio, eu não sei se você vai concordar comigo. Mas eu sei qual é o melhor meio para te levar até lá. E aí, quando então nós entendemos isso, a gente lê aqui no verso 8 novamente, ó. Porque os meus pensamentos, Deus está dizendo isso para você nessa noite. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os meus caminhos, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então entenda, Deus está dizendo para você assim, olha, tudo isso que você pensa é bem raso diante daquilo que eu sei a teu respeito. Aquilo que você sabe, Deus sabe aquilo que você não sabe. Deus vê aquilo que você não vê. E porque Deus já sabe o que te espera lá na frente, eu quero que você pegue essa chave, isso é libertador. Os propósitos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida, eles não dependem da tua condição, eles não dependem da tua capacidade, eles não dependem do teu contexto familiar. Se você nasceu num berço de ouro, se sua família sempre teve paz, se nunca teve problema na sua família, isso não é problema para Deus, porque Deus não depende de uma situação favorável para que Ele construa algo para a sua vida, um caminho para você. Ele pega desfavorável mesmo e favorece para você. Ele pega a situação desfavorável e transforma essa situação em favorável. Por quê? Porque os projetos, os propósitos de Deus para a sua vida, eles estão fundamentados no amor que Ele tem por você. Eles estão fundamentados na onisciência de Deus, que conhece tudo e sabe o fim das coisas. E principalmente também os propósitos de Deus estão fundamentados na onipotência daquele que pode fazer tudo acontecer na sua vida. Antes que você pense, cara, eu não tenho condições, Deus fala assim, eu não preciso da sua condição para operar na sua vida. Porque eu sou Deus, porque eu sou onipresente, eu sou onisciente, eu sou onipotente, e o que eu quero acontece. Se eu liberei uma palavra sobre a sua vida, já está firmado. Não importa a história que você carrega, importa aquilo que Deus diz a seu respeito, importa aquilo que a palavra diz a seu respeito. Isso que importa. O resto Deus faz, queridos. A Bíblia diz que Deus opera o querer e o realizar. Ele gera um sentimento no seu coração e Ele começa a fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o teu bem, porque você o ama. Ele faz tudo acontecer. Não importa, diga comigo, não importa a condição, se Deus já tomou uma decisão. De novo, não importa a condição, se Deus já tomou uma decisão. Eu quero te lembrar de uma passagem que está em 1 Coríntios 2,9, que diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou. Esse verbo já está no passado. Ele não disse que Deus vai preparar. O que você não imagina já está pronto. Já está preparado, Deus já preparou. Sabe aquela porta que você está querendo, esperando em Deus? Ela só está esperando você chegar. Sabe o varão, a varoa que está pedindo a Deus? Ele não vai nascer ainda, ele já nasceu, está andando por aí assim, Deus, me mostra. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não se desespera, irmão, em nome de Jesus. Já está preparado, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus já preparou. Então não importa a condição, se Deus tomou uma decisão. Amém? Só que eu quero lembrar uma coisa importante para você. Ele sabe os meios, então nem sempre vai ser como você espera. Nesse caminho você vai encontrar o que você chama de imprevistos. Quando nós lembramos, por exemplo, da história de José em Gênesis capítulo 45, dos versos 1 ao 5, a Bíblia diz que nesse momento é o momento em que os irmãos de José encontram ele, já como governador. E nesse momento, aquele sonho que ele com 17 anos compartilha com seus irmãos se dobrando diante dele, naquele momento se cumpre. Só que para se cumprir, ele passou por muita coisa. E que para ele era um imprevisto, mas Deus chama de processos. Diga comigo, processos. O que para você é um imprevisto, não pega Deus de surpresa.
Para Deus isso se chama processos. Se você pudesse perguntar para José, fala assim: José, você gostaria de ser vendido pelos seus irmãos? Você gostaria de ser comprado por um homem que te colocaria para trabalhar na casa dele? A mulher dele ia ficar perturbando o seu juízo todo dia. Ela ia arrumar uma treta para você ser preso injustamente. Você ficaria ali alguns anos. Será que se você perguntasse para José se ele queria passar por tudo isso para ser governador, fala assim: olha, eu já te dei um sonho, você viu o fim, mas eu sei os meios, você quer saber os meios, beleza, você quer isso então para você ser vendido? Poxa Deus, aí, não sei, né? Não podia ser diretão assim, alguém me acha e fala assim: olha, recebi uma revelação de que você vai governar. Somente os processos poderiam amadurecer José para assumir o posto que ele assumiu. É engraçado, e minha esposa veio falando isso comigo no carro, é engraçado que a gente, quando pensa em processo, todo mundo quer arrumar uma forma de passar muito rápido pelos processos. Só que os processos são a parte mais importante na sua caminhada. Quem aqui já viajou para o Nordeste, por exemplo? Legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere pegar um carro e ir com o mapa, ou você prefere viajar com o guia? De repente alguns aqui vão dizer: eu prefiro com o mapa. A semelhança primeiro entre o mapa e o guia é que os dois vão te levar ao seu destino. Agora, a diferença entre o mapa e o guia é que somente o guia consegue fazer você valorizar o caminho até lá. Porque o guia sabe assim, quantas coisas importantes estão ali naquele caminho que um mapa nunca ia dizer para você. Então você não valoriza o processo com o mapa. Se você só pensa no fim, você nem sabe por onde você está passando, você não agrega, você não cresce, você não amadurece, você não aprende. O guia te mostra: tá vendo isso aqui? Isso aqui foi um marco histórico aqui no nosso estado e não sei o quê. Tá vendo isso aqui? E aí você, uau, cara, quanta coisa incrível que eu passarei despercebido. E eu quero dizer uma coisa para você: quem escolheu o guia, lembra que o Senhor é o guia. Amém? Ele te faz valorizar o processo. Amém? Então aquilo que Deus chama de processo, muitas vezes para nós, é imprevisto. Muitas vezes é imprevisto. Mais uma vez, Ele faz isso. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E tudo que Ele faz é para nos dar o fim que nós desejamos. Porque Ele conhece os fins. Mas Ele também conhece os meios e para nós não teria como saber disso. E aí, falando sobre o processo, eu quero entrar numa parte que eu acho importantíssima nessa passagem. Versículo 10. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, ou se alguém puder colocar no telão também, Isaías 55 no versículo 10. Eu queria ler junto com você. Isaías 55, 10. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Assim como a chuva e a terra não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Pode segurar aí. Eu vou continuar daqui a pouco o versículo. Olha que interessante. A gente está falando sobre processos. O versículo 10, ele pega dois fenômenos da natureza. Ele fala que assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam. Então, o que a gente está falando? Olha que incrível a riqueza que a gente tem nessa passagem aqui. A chuva e a neve, elas fazem parte de um ciclo que provavelmente você que frequentou o ensino fundamental vai lembrar disso em alguma aula de biologia, que é o ciclo da água. Quem lembra disso? Então você tem os rios, os mares, e aí vem o sol, o calor faz com que a água dos rios mude de estado e suba em forma de vapor e aquilo tudo mais. Aí condensa, nuvem e tal, e aí precipita em forma de chuva. Literalmente, isso é um ciclo, tá? E o interessante é o seguinte, tanto a chuva quanto a neve fazem parte desse ciclo. Os dois fazem parte desse ciclo. Só que a neve, obviamente, em situações de temperatura bem menor, ela aparece. Mas as duas fazem parte do mesmo ciclo. E aí, se as duas fazem parte do mesmo ciclo, e a Bíblia diz, né, que assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, então a gente entende o seguinte, tanto a chuva quanto a neve descem e elas também sobem.
E aí, então, quando ele diz isso pra gente, a gente entende, beleza, a chuva e a neve descem, e a chuva e a neve voltam a subir, porque isso é um ciclo. Se elas fazem parte do mesmo ciclo, e se elas fazem o mesmo caminho, a pergunta é, qual a diferença entre a chuva e a neve nesse ciclo? Diga comigo, tempo. Diga mais uma vez, tempo. Porque as duas fazem parte de um mesmo ciclo. Chuva e neve vão descer, vão passar pelo processo e vão subir, como aqui diz, né? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, sem antes, enfim, cumprir o seu propósito, assim também é a minha palavra. Quando nós entendemos isso, queridos, pega isso, queridos, que isso vai ser muito importante na sua caminhada. A gente entende que, ainda que os ciclos sejam iguais, os tempos são diferentes. Há um tempo para a chuva simplesmente já está em estado líquido, então vem o calor, ela já evapora rapidamente. A neve, ela precisa mudar de estado sólido para começar a se tornar estado líquido e então evaporar. E aí o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para você nessa noite que as duas elas vão viver o cumprimento de um ciclo. A chuva e a neve, elas vão viver esse cumprimento de um ciclo. Mas você precisa entender que o processo vai tornar um pouco mais demorado para uma do que para outra. E eu estou dizendo para você o seguinte, os ciclos de Deus para a sua vida, eles também têm um tempo. E muitas vezes, dependendo do lugar onde você está posicionado hoje, do estado onde você está, talvez você seja como a nuvem, mas talvez você seja como a neve. Talvez para você seja mais rápido, mas talvez para você olha e fala assim, pô, eu queria estar onde aquela pessoa está. E Deus fala assim, você ainda não está pronto. O tempo de Deus para mim é diferente do tempo de Deus para o pastor, para a pastora, para o Sérgio, para o Roberto, para você. O tempo de Deus na minha vida e na sua vida é diferente. Mas lembra, o ciclo é o mesmo. Assim como você vai descer, você vai subir. Assim como Deus começou algo, Ele vai concluir. Assim como Deus começou um plano na vida dessa pessoa e concluiu na vida dela, Ele ainda vai concluir na sua vida, porque o plano é dele, vai acontecer. Mas você só precisa esperar mais um pouco de tempo. Por quê? Porque ele garante, olha, a chuva e a neve descem e voltam, tá? Eu estou te avisando o final dessa história. Os dois descem, os dois vão voltar. Cada uma tem o seu tempo, mas eu estou garantindo para você que elas vão voltar. O fim desse ciclo, Deus já anunciou. Vai cumprir? Vai cumprir, porque foi Ele que determinou. E aí, queridos, a gente entende de repente, partindo do princípio de tempo e nos comparando com esses elementos, por exemplo, talvez falando de José novamente, nós nos lembremos da chuva, porque talvez José lá na prisão, a Bíblia diz que ele trabalhava na casa de Potifar e a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, não conseguiu, armou uma emboscada, ele acabou sendo preso injustamente e lá na prisão ele convive com dois caras, que são o copeiro e o padeiro do faraó. Os dois estão presos. E a Bíblia diz que os dois têm um sonho. E eles não sabem como interpretar aquele sonho. E a Bíblia diz que José então é usado por Deus para dizer, olha, padeiro, olha só, infelizmente, deu ruim para você, né? Na linguagem de hoje. Falou assim, olha, você vai ser morto. Agora, copeiro, você vai ser restituído ao seu posto. E a Bíblia diz que no anúncio do cumprimento dessa palavra, quando então o copeiro é chamado para retomar o seu posto, José fala assim, lembra de mim. Poxa, eu te ajudei, te dei uma luz aqui, lembra de mim. Aí o cara, beleza, vou lembrar, fica tranquilo. Esse beleza durou 2 anos para acontecer. Aí você fala assim, caramba, 2 anos é muito tempo. Mas por que eu estou chamando isso de chuva, que é no caso mais rápido? Porque se você olhar para o processo que Deus fez com o povo no deserto, 2 anos é pouco para 40 anos caminhando. Deus tem um tempo para cada um, vai depender do estado em que você está hoje. O quanto Deus já conseguiu te transformar. Eu disse para você que era uma noite de alinhamento. Por quê? Porque quanto mais rápido você se deixa transformar pelo Senhor, mais rápido você chega ao seu destino. Quantos querem chegar ao seu destino nessa noite? Então eu não vim para dizer assim, olha, os seus sonhos não... Não, eu quero encorajar você a crer que os teus sonhos vão se realizar.
desde que eles sejam sonhos de Deus. Porque isso vai ser o melhor que você vai fazer pela sua vida, pela sua família, sonhar os sonhos de Deus. E aí, de repente, você fala assim, poxa, João, mas eu já estou esperando há tanto tempo e nada acontece. Deixa eu corrigir você aqui. Eu estive compartilhando até na EBD esses dias, com relação ao tempo da espera. É interessante porque a grande maioria das vezes a gente acha que o tempo da espera é um vazio na história, é um vazio no reino do Espírito. Nada acontece, é só uma lacuna no tempo. E aí eu lembrei da época de colégio também, falei de biologia, vamos falar de física. Na física existe uma lei de Newton que fala sobre inércia. E a inércia, ela nos diz que todo corpo em repouso está em inércia. Alguém já ouviu falar nisso? Beleza. Só que tem um segundo caso de inércia, que talvez você não se lembre. Inércia é um corpo em repouso. E inércia também é o que a gente chama de MRU. É movimento retilíneo uniforme. Não existe variação de aceleração, existe constância em velocidade. Então, quando as pessoas olham para você e falam assim, cara, não acontece nada na sua vida, você está em inércia. A inércia com Deus não é repouso, é movimento retilíneo uniforme. Quando alguém falar para você que você está em inércia, fala assim, ó, vem daqui a algum tempo e vê aonde eu já cheguei, nessa minha caminhada constante, porque o que você está achando que está parado na minha vida, com Deus eu já estou muito longe, irmão. Muito longe, eu já andei muito. Eu cresci muito, eu amadureci muito, eu fui transformado, eu fui liberto. Eu sei onde Deus me trouxe. Pô, mas ainda não aconteceu. Tudo bem, mas Deus está comigo. Eu estou vendo as coisas acontecendo. É ser fiel no pouco para chegar lá no muito. Então entenda isso, o tempo da espera não é um vazio. É tão importante esse tempo da espera. Ah, como é importante o tempo da espera. Você está nesse tempo da espera assim, caramba Deus, vamos logo. Mas o tempo da espera com Deus é precioso demais. Porque Deus está te amadurecendo. Deus está te preparando. E aí eu vou ler a parte B do verso 10 que a gente leu, né? Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem primeiro regar a terra, fecundar e fazer brotar, para dar semente ao semeador, diga semente ao semeador, e pão ao que come. Então, primeiro eu disse o seguinte, a chuva e a neve elas descem e elas não vão voltar, diga não vou voltar. Elas não vão voltar sem primeiro regar a terra, fecundar e fazer brotar. O que isso nos ensina? Diga comigo, não pule as etapas. Abrace o processo. Abrace o processo. Por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, a Letícia. Alguém já deve ter visto uma criança dançante aí pela igreja. E ela veio no momento mais incrível da nossa vida. Aquele momento, quem tem filhos e é casado e vai saber o que eu estou dizendo. Existem momentos que você está feliz com o seu esposo, com a sua esposa, só que você começa a olhar para a criança diferente. As crianças olham para você diferente também. Tem um magnetismo que você não sabe explicar. A criança vem pro seu colo, chora com todo mundo, não chora no seu. Aí fica assim, caraca, mano, tem alguma coisa acontecendo. Aí a criança te abraça, você demora um pouquinho a soltar. Aí tu fala assim, pô, acho que está chegando a hora. Letícia veio exatamente nesse momento. E eu quero dizer uma coisa para você. Era o tempo de Deus para ela chegar. Assim, eu era feliz com a minha esposa. A gente era muito feliz, só eu e ela. Mas a gente não consegue mais voltar. Eu não consigo imaginar a nossa casa sem a Letícia. Você entende isso que eu estou falando? Quem tem filho vai saber esse sentimento. A gente estava muito bem. Mas quando ela veio, porque ela veio no tempo certo, isso é muito importante. Porque ela veio no tempo certo, ela trouxe plenitude. Então, a gente vê naquela criança o cumprimento de uma promessa de Deus para a nossa vida. Até porque Deus já tinha me mostrado em sonho, Letícia. Então, é tão importante o tempo da espera. Só que, desculpa, eu esqueci de mencionar um detalhe. A gente estava casado há 7 anos já, mais de 7 anos. E a gente já estava sentindo esse desejo de ter filho há algum tempo. E a gente chegou num momento que a gente falava assim, poxa, por que não acontece? O que está faltando? Lembra que o pastor me zoou com vitaminas? Ó, só para já compartilhar com os irmãos aí que precisa. Vitamina D e vitamina C, só isso. Isso é
Nunca imaginei como vitamina D era importante para a nossa vida. Vitamina C e vitamina D. Só que a gente estava num momento em que nós dois precisávamos cuidar de algumas coisas. E aí veio a pandemia, para a glória de Deus Pai. A pandemia, ela me trouxe composições e uma filha. Caramba, queridos, o momento mais tenso do mundo foi um dos momentos mais importantes da nossa vida. E aí, eu estou querendo dizer para você que, porque ela veio no momento certo, nós fomos amadurecidos. A gente chorou, orou, falou, Deus, faz acontecer. Deus fez acontecer. Porque, estou falando de filho, vou dar um exemplo para você, talvez a situação mais difícil, mais dura, ainda que eu creia que Deus pode transformar maldição em bênção, você recebe isso, mas a situação mais difícil é um filho literalmente antes da hora. Você talvez não está pronto, não está maduro, não está curado dos seus traumas, Deus ainda não conseguiu ter um tempo, você precipitou. E eu quero dizer uma coisa, não é filho, pode ser qualquer coisa na sua vida. Satanás, ele está muito empenhado em fazer você ser precipitado. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito, as coisas caem como uma luva no tempo de Deus. Satanás, ele sabe que se ele frustrar esse tempo, as coisas vão ser mais difíceis. Mas se você tem um Deus, não desanima. Diga para o seu irmão, não desanima. Amém? E aí, a gente entende então o seguinte, eu não posso pular etapas, por quê? A Bíblia diz que a chuva e a neve vão descer e elas não vão voltar sem passar por isso. E é como a gente já falou, de novo eu vou falar, já estou terminando, tá, queridos? Jeremias 29, do 1 ao 7, o povo está no cativeiro e Deus está falando assim, ó, gente, vivam, construam casas, se estabeleçam, se casem, tenham filhos, deem seus filhos em casamentos, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. Por quê? Porque vão ser 70 anos, e eu quero te dar um conselho, não lute contra Deus. Deus disse, vão ser 70 anos, então viva, abraça esse processo, não pule as etapas. Deus, eu preciso ficar aqui, então me ajuda a permanecer firme aqui. Deus estava falando, olha, se estabeleça. Mateus capítulo 6, quando Jesus começa a falar sobre as preocupações da vida, a partir do verso 25, existe um versículo que eu nunca mais esqueci, que me marcou muito. Ele diz assim, pode alguém, por mais ansioso que esteja, acrescentar um côvado à sua medida, ou ao seu curso de sua vida? A nossa filha é um exemplo. Ontem ela acordou, a sensação de que ela estava maior, o cabelo dela cresceu, ela está mais pesada, haja lombar. E é interessante porque a minha ansiedade para que ela cresça, se fosse o caso, se eu tivesse, não faria a menor diferença, queridos. Por mais ansioso que você esteja, existem coisas que só dependem de Deus. Você não tem controle nenhum, não faz sentido nenhum. É o que o pastor ministrou na oferta. Você lança a semente, o agricultor sabe que o próximo trabalho dele é descansar. Quem faz germinar, brotar, é o Senhor. Então você precisa entender que o processo ele é muito importante e que você não pode lutar contra Deus para tentar adiantar esse processo. Quantos entendem isso, amém? Amém. E aí, quando ele fala, ainda no final do verso 10, que a chuva e a neve descem, fazem todo esse processo para quê? Para dar semente ao semeador e pão ao que come. Entenda, os sonhos, os propósitos de Deus para a sua vida, eles sempre vão trazer vida e alimento para outras pessoas. Para dar semente a quem semeia e pão a quem come. Aquilo que Deus começou na sua vida nunca vai se limitar somente a você. O trabalho, o processo de Deus na sua vida nunca vai parar somente em você. Ele começou em você, mas isso sempre vai tocar outras pessoas. Para que aquilo que Deus começou na sua vida, como está escrito aqui, possa dar semente a quem semeia e pão a quem come. E não é qualquer pessoa, são pessoas que buscam respostas em Deus. É aquele que não desperdiça semente, porque Deus não desperdiça aquilo que Ele libera. Então Ele vai dar semente àquele que semeia e pão para quem come, para quem tem fome. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai trazer resposta para outras pessoas. E para a gente terminar o versículo 11, diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: sabe qual é a garantia de que a palavra de Deus na sua vida vai se cumprir? É que Ele compara a palavra dele com um processo natural que somente Ele controla. Entenda uma coisa, nada pode mudar os ciclos que Deus criou.
Nada pode impedir que hajam 4 estações no ano, nada pode impedir, e ninguém pode impedir que o dia tenha 24 horas, que o ano tenha 12 meses. São os ciclos que Deus criou. E Ele está dizendo o seguinte: a minha palavra é exatamente como esses ciclos. Ninguém pode tocar, mudar, interferir. Eu tenho controle. E porque eu tenho controle, eu te digo uma coisa: fica tranquilo. Sabe o que é interessante? Você não duvida de que amanhã você vai acordar e vai estar sol. João, mas hoje o tempo foi chuvoso, amanhã talvez seja, eu não vi o sol, mas só amanheceu porque o sol estava lá, e porque você não tem como controlar isso. Agora eu quero te dizer uma coisa: se você não duvida de que vai haver sol, de que vai haver dia, de que o ano vai acabar em dezembro e um novo ciclo vai começar, se você não duvida nada disso, eu te pergunto, por que você duvida da palavra daquele que sustenta tudo isso? Isso é forte demais, queridos. Quando você lembrar, Deus tem uma palavra para a minha vida. Ele é o sustentador de todo o universo. Ele garante que haverão 4 estações no ano. Quem disse que Ele não tem poder para garantir que aquilo que Ele determinou sobre a minha vida vai acontecer? Então eu quero fechar essa palavra dizendo: se você entrou aqui nesse lugar, nessa noite, dizendo: Deus, eu não tenho condição, eu não sei o que fazer, as coisas não são favoráveis para mim, e eu tenho pressa. Deus está falando para você o seguinte: olha só, eu tenho controle de tudo, se alinha aos meus sonhos, abraça os processos, sabe por quê? Porque tem gente, ouça isso em nome de Jesus, tem gente esperando que algo aconteça quando te encontrar durante o processo. Você está querendo adiantar o processo, mas tem gente lá no meio do processo que depende de você. Tem gente lá no meio do processo, do seu processo, essas pessoas vão receber cura por causa do seu processo. Se você tentar adiantar isso, essas pessoas não vão ser tocadas. Entenda, abraça isso e fala: Deus, eu estou pronto. Eu estou pronto para confiar num Deus que é poderoso, para que tudo aquilo que Ele disse se cumpra na minha vida. Quantos desejam isso? Diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.